Olá, vamos analisar esses dois andares aqui, tá? Dois andares de um pedaço de um prédio, provavelmente, certo? Mas que a gente vê que são praticamente idênticos, né? A gente vê que a gente tem um retângulo aqui, certo? Apoiado pelos quatro pilares e temos um arco, certo? Os dois arcos eles tendem a vir aproximadamente 1 metro aqui para fora do prédio, certo? Então a gente vê dois arcos aí, uma estrutura praticamente idêntica, certo? Porém, ao analisar a deformação da estrutura, a gente vê o quê? Que com todas as cargas aplicadas, as duas lajes deformam de maneira drasticamente diferente, certo? Enquanto a laje de baixo tem uma deformação pequena, né, menos que 3 milímetros, a laje de cima deforma quase 6 milímetros. Então a gente vê que é o dobro. Isso é deformação instantânea, depois tem mais afluência ainda, certo? Então, o que ocasionou tanta diferença nessas lajes? Bom, vamos olhar essa laje aqui, que é a laje de baixo, certo? Essa laje de baixo, ela tem aqui as vigotas armadas nesse sentido. Já a laje de cima, mesma coisa, mas olha a diferença. A laje de baixo está com as vigotas contínuas, certo? Já a laje de cima não tem continuidade, ou seja, a deformação está sendo gerada por o quê? Por aqui nessa laje de cima eu tenho as vigotas, essa vigota apoia nessa viga e nessa viga, e depois né, tem outras vigotas que apoiam dessa a dessa, certo? Já no caso de baixo não, eu tenho uma vigota que apoia nessa viga e continua aqui para suportar essa viga aqui em cima, ou seja, no caso A, no caso de cima, né, eu tenho essa marquise aqui, né, essa sacada em arco, suportando vigotas. Já no caso de baixo, a marquise está sendo suportada pelas vigotas, certo? Se a gente for em envoltórias e esforços nas vigotas, né? A gente vai ver o quê? Bom, que no caso da continuidade, a gente só aumentando essa escala aqui, colocando momentos aqui em uma escala maior, a gente vê o quê? A gente vê que temos um momento positivo que se torna negativo e suporta essa viga, certo? Então a gente vê esse gráfico, né? Podemos até colocar de uma escala maior ainda e podemos ver mais claramente ainda, né? Que é um momento que inicia positivo e depois vira negativo, certo? E esse caso aqui, ele suporta essa viga em arco, certo? Mesma coisa qualquer outro vigota que eu pegava vai ter o mesmo padrão de deformação. Agora vamos olhar de cima. Bom, em cima a gente tem o quê? A gente tem um gráfico de uma viga com momento positivo com um pequeno engaste negativo aqui. E aqui nós vemos um aumento negativo, por quê? Porque essa viga em arco ela está tentando se segurar nessa vigota, certo? Sem muito sucesso, mas ela está tentando. Acaba deformando mais por causa disso, certo? Tanto que o gráfico do momento refletor é totalmente fora do padrão de um gráfico de uma peça biapoiada, certo? Então, a gente vê aqui o quê? Que o arco, como ele é uma peça extremamente deformável, ele está tentando se ancorar na nossa laje, certo? E isso é uma coisa padrão, qualquer viga em arco que for utilizada vai ter esse padrão, que é o quê? Que a viga ela vai tender a deformar tanto que ela precisa ser travada fora do plano, né? Tanto que se vamos até olhar a armadura aqui. Olhando a armadura da viga embaixo, certo? Então, olhando a armadura da viga aqui de baixo, eu vejo o quê? Eu vejo que ela está armada com duas barras de 10 em cima, duas barras de 10 embaixo, certo? Uma armadura perfeitamente normal para uma viga em arco. Agora, indo para o outro andar, eu tenho o quê? Eu tenho duas barras de 10, mais uma barra de 10, mais uma barra de 10. Aqui embaixo tem duas barras de 10, mais uma barra de 12,5, tudo auxiliando a suportar, e ainda assim eu estou com uma flecha acima do limite, certo? Então eu vejo que essa viga aqui com mais aço, como ela não está travada por uma laje tão bem quanto a outra, ela deforma muito mais e ela precisa de uma armadura muito maior, né? Como uma viga em arco, ela tende a ser uma estrutura hiperestática, né? Porque eu preciso ter um engaste dos dois lados, a gente vê isso, que qualquer mudança na estrutura vai modificar totalmente essa peça hiperestática, né? Tanto que é por isso que é muito complicado dimensionar uma viga hiperestática, né? Porque uma pequena diferença de execução disso, para isso, já aumenta a necessidade de armadura, certo? E lembrando, né, a gente viu que a deformação aqui máxima é de 5,96 milímetros. Vamos voltar aqui e vamos apagar essa laje. Então, eu vou apagar essa laje aqui só para ver o que vai ter de diferença quando eu dimensionar essa estrutura novamente. Bom, a gente vai apagar uma laje e vai reduzir a quantidade de carga teórica, né, que iria para a laje, mas como eu falei, é o contrário, a laje está suportando a viga, né, tanto que a gente vai ver o que agora, a gente vai ver na deformada, que a nossa viga de baixo está deformando quase 9 milímetros, 8,6, né, o que aconteceu é que, como essa viga aqui embaixo, ela não está mais travada pela laje, ela vai deformar mais, tá? Então, ao invés do que aconteceu ser que a viga de baixo está suportando a laje, não, a laje está suportando a viga. Por quê? Porque é uma viga de uma inércia muito baixa, a gente tem que sempre lembrar isso, né? Que é a peça com maior inércia que suporta a de menor inércia, e nesse caso era a laje que estava suportando a nossa viga, certo? Tanto que essa laje aqui,
a gente vê que ela é capaz de, ela está com a deformação bem baixa, né? A deformação dela aqui tá tudo em azul aqui ainda, não chega nem a 2 milímetros, certo? Aqui em cima já está deformando mais porque ela está tentando gerar um engaste, certo? E a gente vê que realmente é a laje que tem uma inércia muito maior do que essa viga, certo? Então, vigas em arco. Bom, elas estão engastadas dos dois lados, ou pelo menos com um apoio capaz de resistir o momento fletor gerado nessa direção. Tem que ser um engaste ou uma continuidade com outra viga, certo? Então, a primeira coisa das vigas engastadas, vigas em arco, é que elas são hiperestáticas, certo? Uma estrutura hiperestática, a gente sabe que qualquer modificação na estrutura próxima dela vai modificar toda ela, né? Não vai ser, vou dimensionar só essa viga hiperestática. Não tem como, ela faz parte de uma obra, tá? As cargas que vão chegar nela vão variar muito. Se eu pegar só as cargas da viga em arco e dimensionar essa viga em arco como uma viga em arco, com certeza eu vou ter uma deformação maior do que essa aqui, certo? Porém, quando eu considero que a laje está travando a viga em arco, inclusive a laje está fazendo com que a viga em arco seja vários pedaços de viga reta, né? Seja como se fosse uma viga vem aqui, daí tem uma vigota aqui, daí ela faz uma curvinha, daí ela vem aqui e faz mais uma curvinha, certo? Então, vem aqui, arco, sempre ela vai fazendo várias retas que vão gerar um arco a longo prazo, certo? Então, se eu dimensionar só a estrutura, realmente eu vou ter uma deformação muito elevada, se eu dimensionar só uma peça. Eu tenho que analisar toda a estrutura, certo? Principalmente nessas peças fora do padrão, ok? Então, está aqui a questão da viga em arco, certo? Questão também de montagem da viga em arco não é nada complicado, né? A gente só usa geralmente um madeirite, né? Porque ele tem uma deformação muito mais aceitável, ele consegue deformar muito mais, sem dificuldade, certo? E a forma dela é um pouco isso que diferencia nela, que ela, por não poder utilizar uma madeira de maior espessura, né? Realmente utilizado madeirite, como ele é mais fino, tende a ser travado mais, tá? Mas arco aí não tem nenhuma dificuldade de ser montado. Muitas vezes até a forma vai tender a deformar com o concreto sendo aplicado, né? Porque ela está em um arco, né? Então muitas vezes até é utilizado tirantes ou outros travamentos fora do padrão na forma, né? Mas isso aí é questão básica de obra, né? Outra questão mesmo é realmente que a viga em arco ela deve ser dimensionada como componente da estrutura, certo? Senão ela vai dar erros, né? Aqui ela começa até a falhar por ruptura, certo? Então a gente vê que a viga em arco, apesar de ser uma viga especial, né, a gente consegue armar ela como se fosse quase uma viga bem apoiada, né, quando a gente tem travamento pela laje, tá? Vamos até olhar as envoltórias dessa viga, tá? A gente vê que essa viga aqui tem umas envoltórias bem fora do padrão, né? São as envoltórias aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, ela tem um pouco de momento negativo, vem aqui, um apoio no outro aqui e depois tem um outro momento negativo, certo? Se a gente olhar a torção também gerada por essa peça, a gente vai ver que tem uma torção relativamente, vou apagar esse momento aqui, a gente vai ver que tem uma torção aqui de 0,25, né, aqui em cima, e aqui 0,15. Então a gente vê uma torção. Agora, vamos para o andar de cima, a gente vai ver que não é a mesma coisa, certo? A gente tem outros valores aqui de torção, né? 0,11, 0,19 valor máximo aqui, certo? E aqui temos um 0,29 bem no centro, né? Mas é cargas totalmente diferentes geradas pelo travamento da laje, certo? E também o momento fletor dessa peça vai ser totalmente diferente, certo? O momento fletor aqui 2.38, 2.42, temos um gráfico mais deitado, certo? Chegando aqui 2.99, certo? Enquanto aqui embaixo a gente vai ver o quê? Que o momento fletor é maior, 2.73 no negativo, certo? Por quê? Porque ela não consegue se apoiar em vigotas, ok? Então, basicamente uma análise básica, né, das vigas em arco e também de deformação da estrutura, certo? Lembre sempre disso, que você deve calcular uma estrutura, principalmente quando você tem uma estrutura que tende a ter essas deformações elevadas, né? Que qualquer modificação na estrutura pode reduzir drasticamente essa deformação nela, ok? Então até a próxima.